Hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação e da hidratação em dias como estes que nós temos vivido em todo o território nacional. Nós vamos conversar sobre este tema com a nutricionista a doutora Renata Juliana da Silva. Doutora Renata, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Queria começar falando sobre o preparo dos alimentos e até o uso de alimentos frescos em horários mais próximos das refeições. Beneficia o bem-estar, a sensação melhora com relação ao clima seco? Sim, sempre melhora. É sempre melhor a gente dar preferência para os alimentos frescos, né? Principalmente os vegetais, as frutas, aqueles que tenham mais água. A gente pode consumir a água, né? Tanto pelos alimentos líquidos quanto pelos alimentos sólidos, principalmente aqueles vegetais que tenham mais líquido. No caso das frutas, a melancia, o melão, a laranja, a mexerica. Alguns exemplos. No caso dos vegetais, por exemplo, o pepino tem bastante água, o chuchu tem bastante água. Preparar esses alimentos próximo do consumo é sempre melhor, pela questão da hidratação e pela questão também por preservar mais as vitaminas neles. Inclusive porque, uma vez que o clima está seco, as plantas, as frutas acabam também perdendo o seu... Isso. Aí, e se ficar muito tempo, né, para consumir, eles acabam perdendo também algumas vitaminas importantes. Então, é sempre melhor fazer poucos minutos antes de consumir. Perfeito. A gente tem umas perguntas de telespectadores. Muita gente tem sentido aí os efeitos do clima seco e as dúvidas vão surgindo. Brasília, Distrito Federal, vem a nossa pergunta, uma região que é bastante seca, inclusive já por característica de localização geográfica. Sim. A Solange Junqueira, ela quer saber o seguinte: ouvi dizer que ingerir frituras nesse período agrava os efeitos do clima seco na saúde. Isso é verdade, doutora? Então, Solange, assim, na verdade o consumo de frituras em geral não é bom para a nossa saúde. O ideal é que a gente consuma, né, preparações que sejam assadas ou grelhadas e na questão, né, do clima estar mais seco, a gente consumir preparações ou refogadas ou ensopadas que levam mais líquido também ajudariam. A questão das frituras também é que elas apresentam maior conteúdo de sódio, de sal, e isso também dificulta pela questão da hidratação, né? O sal ele pode agravar os efeitos da desidratação, na verdade, por ser mais diurético. Perfeito. Então, quanto mais eu consumo sal em todos os alimentos, mais eu vou ficar com essa sensação de secura no meu organismo. Isso, exatamente. O ideal é que a gente nem espere, na verdade, sentir a sensação de sede, né? A gente sentir a sensação de sede já é um agravo ao organismo, ele dizendo que ele já está num processo de desidratação. E o sal ou condimentos muito pesados, né, podem agravar esse efeito. A senhora falou isso, me lembrei. Quando a gente come normalmente alguma coisa muito salgada, a primeira vontade que a gente tem é de beber alguma coisa, exatamente, né? Para tirar aquela sensação da boca, tudo mais. Exatamente, o sal agravaria isso, né? Perfeito. Então, Solange, de fato, melhor evitar as frituras em todos os períodos, inclusive, mas em especial nestes. Goiânia, Goiás, também ali na região do centro-norte do nosso país. O Fábio Pereira quer saber: a baixa umidade do ar, associada à falta de hidratação, pode causar problemas renais? Qual a quantidade de água que devo ingerir no dia e qual a quantidade devo beber uma única vez? Na verdade, a desidratação por si, ela pode, né, agravar problemas renais e outros problemas para a saúde. O que a gente tem, né, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que a gente consuma em torno de 2 litros de água por dia. Isso estaria distribuído tanto em alimentos sólidos quanto alimentos líquidos. No caso de alimentos líquidos, a gente tem que dar preferência para o consumo de cerca de 2 litros de água por dia. Isso equivaleria a 8 a 10 copos, por exemplo, de requeijão, que tem em média de 200 ml de água. Então, o ideal seria a gente consumir nessa faixa etária, 2 litros por dia. Perfeito. Existe um limite que eu devo beber por vez? Por exemplo, às vezes a pessoa está com muita sensação de sede, bebe bastante água, às vezes fica com um certo incômodo, enjoo. Não tem um certo limite por vez, né? É o quanto saciar aquela vontade que a pessoa tá, né, de sanar a sede. Como eu falei antes, o ideal é que a gente não sinta a sede. É a gente, né, tomar água ao longo do dia. Tem pessoas que costumam dizer, eu acabo esquecendo. Sim. Então, né, uma das alternativas é sempre carregar a garrafinha de água, mesmo que não tenha sede, principalmente nesses dias secos, tomar um pouco.
Beber água se torna verdadeiramente um hábito, né? Hábito, a gente coloca na nossa hábito. rotina. Exatamente. Agora, a gente tem mais uma pergunta da Jéssica Valente, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você fala assim, as pessoas estão fazendo perguntas, será que eu posso fazer também? Pode sim. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, é só entrar em contato com a nossa produção e fazer a sua pergunta. 0300 10 07 940. Ela quer saber se sucos e refrigerantes substituem a água. Tem gente que diz que não gosta de beber água, né, e prefere esses outros itens. Não substitui, principalmente refrigerante, né? Refrigerante por toda a constituição dele que é completamente diferente da água. Os sucos também têm uma constituição diferente, são mais calóricos. Para pessoas em excesso de peso, deveria se prestar atenção principalmente nisso, né? Pela questão calórica. Então, não usar o suco em detrimento do consumo da água, dá preferência para a água. Em pessoas que não têm nenhum problema de peso ou diabéticos, podem até consumir suco. A gente deve consumir suco também ao longo do dia. Sempre dá preferência para aqueles naturais, né? Preparados logo antes do consumo, de preferência não adoçados. Por exemplo, um suco de laranja, ele não precisa ser adoçado. As frutas em si já contêm o mais potente dos açúcares, que é a frutose. Quando são frutas mais azedas, mais ácidas, limão ou maracujá, o ideal é que se adoce com pouco açúcar e dá preferência para o orgânico ou o mascavo, né, que é mais natural e tem mais vitaminas. Em detrimento disso, né, o suco industrializado também não seria bom consumir, por conta deles conterem também mais açúcar, serem mais calóricos e também por conta deles terem estabilizantes, né, conservantes. Não faria bem para a nossa saúde. Para aqueles que têm um probleminha no consumo de água, que fala que não gosta, uma dica legal é adicionar, por exemplo, gengibre ou folhas de hortelã ou folhas de limão ou de laranja a essa água e saborizar ela. Torna ela também um pouquinho mais fresca, fica legal para o consumo. Tá vendo, gente? Olha que dica legal. Então, você coloca ali o seu recipiente com água, umas pedrinhas de gelo, também aproveita, já coloca umas folhinhas de hortelã ou gengibre, como a doutora mencionava, e com certeza esse consumo vai se tornar ainda mais agradável. E convenhamos, tem coisa melhor do que tomar água no momento em que a gente está não só com sede, mas ainda mais nesse clima e tudo mais. Agora, eu tenho uma pergunta com relação aos sucos. Existe algum que seja indicado nesse clima seco, que ajudaria, por exemplo, até a reduzir essa sensação de incômodo que muitas vezes fica por conta dessa temperatura e tudo mais? Sucos, em geral, seriam favoráveis para o consumo, principalmente aqueles que contêm mais líquido, né? Melancia, melão, abacaxi. Então, são sucos ideais. Uma alternativa também é misturar um pouco de chá com suco, que é o famoso suchá que a gente fala. Tem alguns chás que são ideais também para o consumo, principalmente aqueles de ervas mais claras, camomila, erva doce, erva cidreira. Chá verde, que está muito em chá voga, verde, misturar com alguma fruta também ajuda a melhorar o consumo. Perfeito. Temos uma pergunta de São Paulo, capital. São Paulo tem passado aí por grandes desafios com relação à poluição, que está muito forte, o clima anda muito seco também. A Maria Paula quer saber o seguinte: eu faço academia e percebo que meu corpo sente muito a baixa umidade do ar. Como posso amenizar esse desconforto? Preciso ingerir mais água? Ela já disse que costuma beber aí seus 2 litros de água por dia. Tá. O ideal é que antes da prática da atividade física se consuma água, cerca de 200 a 500 ml antes, né, 1, 2 horas antes. Uma das dicas para perceber se realmente está se desidratando muito durante a prática é pesar antes do exercício e após, e estimar essa perda de líquido. Para pessoas que fazem atividades mais extenuantes, mais de 1 hora, o ideal é que em cada cerca de 15, 20 minutos, consumam em média 200, 250 ml de água, tá? Algumas pessoas fazem o uso de alguns hidroeletrolíticos, né, bebidas esportivas. Não seria ideal para pessoas praticantes de atividade física não atletas. Essas bebidas são para atletas propriamente ditos, que têm um gasto maior, né, ficam mais tempo durante a atividade, como jogadores de futebol, basquetebol, outras modalidades. E acabam, por conta do suor, também perdendo um pouco de sódio, né? Então, essas bebidas entram para ajudar na reposição. Nesses casos, a gente não deve fazer uso indiscriminado, né, de isotônicos, que ele pode também prejudicar a saúde. Então, o ideal é consumir água antes e durante a atividade física.
Perfeito. Bom, gente, essas dicas a gente vai continuar trazendo para você. Se tiver mais alguma dúvida com relação ao tema, fique à vontade, pode perguntar. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora, trazendo essas informações tão importantes para a gente. Eu que agradeço mais uma vez e queria aproveitar a oportunidade, mandar um beijo, né, para os meus sobrinhos que estão me assistindo, o João Otávio, a Júlia e a Valentina. Inclusive, a importância de nós ingerirmos líquidos, fazemos as crianças também ingerirem bastante líquido. As crianças e os idosos, que têm a sensação, a percepção de sede bem reduzida, então sempre estar oferecendo é bom. Isso mesmo, gente.